Pode parecer mentira, mas hoje eu vou te contar a minha história de como eu consegui o primeiro emprego como programador com apenas 16 anos, sem faculdade e sem bootcamp. O ano era 2008 e eu tinha 12 anos. Minha vida se resumia em jogar futebol, ir pra escola e jogar Mu. Talvez tu nem saiba que jogo é esse, ou até sabe, porque eu recentemente descobri que tem uma galera que ainda joga. Enfim, eu não tenho talento pro futebol e ficar no computador era o que eu mais gostava de fazer. Eu lembro dos meus pais brigando comigo: sai desse computador, guri. E lembro também das minhas respostas, e a que eu mais gravei foi: um dia eu vou trabalhar com isso e ninguém vai poder me tirar daqui. E pelo visto, eu estava certo. O que eu não sabia nessa época é que eu me tornaria programador, e sim, graças ao Mu Online. Eu lembro que era possível você ter o seu próprio servidor de Mu Online, e o melhor, dava para ganhar dinheiro com isso. E foi assim que eu comecei a me interessar por coisas como SQL Server, que é um banco de dados, e PHP, uma linguagem de programação. Essas duas tecnologias em conjunto eram usadas para criar o site do meu Mu Online. Com elas eu conseguia adicionar pontos dentro do jogo, ver o ranking e até comprar itens dentro do jogo. Nessa época, eu lembro de criar um servidor com um amigo meu e que o nosso game se chamava Mu Tribal. Logicamente não durou muito, porque os hackers acabaram com o nosso servidor em pouco tempo. Mas é como eu sempre digo, mesmo que tudo der errado, você terá aprendido uma nova habilidade. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Como eu era muito novo, nessa época eu não conseguia trabalhar ainda. Mas eu continuei pelos próximos 3 anos aprendendo e mexendo mais com SQL, PHP e também HTML e CSS. Com essas tecnologias eu comecei a fazer outros sites e mais tarde consegui um dinheirinho com isso. E eu lembro de ter usado essas tecnologias para fazer um site para um tio meu que tem uma oficina de chapeação de carro e que foi muito importante lá na frente para eu conseguir a minha primeira oportunidade. Eu gosto de lembrar desse tempo porque as coisas eram completamente diferentes do que são hoje. As informações não eram tão difundidas como são. Não tinha canais no YouTube de programação e eu acho que nem o YouTube existia direito nessa época. Enfim, era tudo mais difícil de aprender e era muito mais na tentativa e erro. E talvez por isso, naquela época a gente acabava aprendendo as coisas mais como elas realmente são na sua base, front-end. Cara, não tinha escolha. O máximo que alguém ia te chamar era de webmaster e tinha que saber front-end, back-end e infraestrutura. Mas calma, eu sei que a quantidade de informação hoje em dia na internet acaba sendo prejudicial também. É muita coisa e ao mesmo tempo não é nada. Por conta disso, eu tenho inúmeros vídeos aqui nesse canal. E para te ajudar, eu quero destacar esses dois. E dentro deles tem um terceiro, que está escondido. Se você assistir esses 3 vídeos, eu te garanto, vai ter um direcionamento perfeito de o que estudar e o melhor, de graça. E eu só te peço uma coisa em troca: comenta nesse vídeo, não importa o que. Comenta, vale tudo, menos xingar a minha mãe. Bom, os anos se passaram e quando eu tinha 16 anos eu já tinha feito alguns projetos pessoais, bem capengas mesmo. Mas na cara e na coragem eu comecei a aplicar para vagas de estágio. Foi aí então que eu fui chamado para a minha primeira entrevista. Lembro de ter mostrado os 2 ou 3 sites que eu já tinha feito. E cara, eu não tinha portfólio, não tinha GitHub, não tinha LinkedIn, nessa época nem existia. Eu tinha apenas aqueles sites, tudo mal feitos e com poucas funcionalidades. Mas enfim, o cara acreditou em mim e me ofereceu alguns trocados para começar como estagiário na empresa dele, que era uma agência com foco em desenvolver pequenos sites para empresas locais. Bom, e foi aí que o bicho começou a pegar. Eu lembro de ter lido pelo menos 2 livros, um de PHP e um de jQuery com pelo menos 300 páginas em um mês. E eu ainda estava no ensino médio, então era basicamente trabalho, escola e estudar. Essa era a minha vida naquela época. Eu fiquei nessa empresa até terminar o ensino médio e entrar na faculdade de sistemas de informação. Portanto, quando eu cheguei na faculdade eu já tinha praticamente 2 anos de experiência. E se você tiver mais curiosidade sobre a minha trajetória, assiste ao vídeo Minha Evolução Salarial como Programador. Nele eu mostro e me aprofundo melhor sobre cada uma dessas etapas na minha vida. Bom, e hoje eu tô com 27 anos, já tenho mais de 10 anos como programador. Eu sou formado em sistemas de informação pela UFSM, que é uma universidade federal aqui do Rio Grande do Sul, e atuo como tech lead em uma fintech. Bom, e essa foi a minha história de como eu consegui o meu primeiro emprego como programador com 16 anos. Eu espero que sirva como motivação para você. E se você curtiu esse vídeo, deixa um comentário pro algoritmo entender que esse vídeo é sim relevante. E aproveita e assiste aos vídeos que tá vendo aí. Por hoje é só, eu te vejo nos comentários. Valeu!